Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Hoje é sexta-feira, sextou, nação, sextou, e amanhã às 21 horas o Mengão Queridão enfrenta o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Flamengo seguem dizendo que não escolhem competições, que jogam à vera todas as competições, então tá mais do que na hora dos jogadores provarem no Campeonato Brasileiro aquela excelência, aquela vontade, aquela garra que a gente vê que eles demonstram, por exemplo, na Copa do Brasil. Vencemos o Grêmio essa semana, lá no Olímpico, na Libertadores da América. Os torcedores do Olímpia já esgotaram os ingressos para o jogo de volta e os caras sabem que vão ter uma missão completamente difícil. Os caras trocaram de treinador lá, né? Saiu o Diego Aguirre e entrou lá o Tique Arce. Os mais antigos, os que gostavam de futebol na década de 90, vão lembrar do Tique Arce jogando pelo Palmeiras, jogando pela seleção do Uruguai ao lado do ex-flamenguista, o Gamarra. Enfim, temos aí uma série de esperanças com relação à Copa do Brasil e à Libertadores da América. Mas no Brasileirão a gente é meio descrente daquilo que a equipe vai fazer. Por isso, está na hora da equipe do Jorge Sampaoli encontrar uma forma de nos convencer que o brasileiro é tão sério para eles quanto é para nós. O presidente Rodolfo Landim, em entrevista recente, disse até que vai premiar os jogadores acima dos valores que receberá de premiação da CBF, caso conquiste o Campeonato Brasileiro. Para mim, uma desculpa esfarrapada do presidente Rodolfo Landim para tentar convencer a torcida rubro-negra de que não há um pacto pelas Copas, porque para o Flamengo também é mais interessante ganhar as Copas. A gente fala muito dos jogadores, mas se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo pega 70 milhões de reais, como pegou o ano passado. 35 milhões são dos jogadores. 35 milhões limpos para o Flamengo. Se o Flamengo ganha o Brasileirão, são 34 milhões. O Flamengo ainda teria que dividir esse valor com os jogadores, então daria muito menos do que os 35 que sobrariam da Copa do Brasil. Na Libertadores, são 196 milhões de reais. Como eu estou muito mal de matemática, vamos arredondar essa parada aí para 200 milhões de reais, valeu? Então vamos lá. Seriam 100 milhões para os jogadores e 100 milhões para o Flamengo limpo. Então a parada de querer ganhar as Copas não é só uma situação do elenco rubro-negro, é do Clube de Regatas do Flamengo e dessa atual gestão também. É melhor para eles correrem atrás das Copas do que do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Agora é o seguinte, gente. Eu passei o dia de ontem trocando alguma ideia com o meu filho, o Matheus, na praia, e a gente falava sobre isso, sobre ganhar os 3 campeonatos, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Daí meu filho estava falando, mas pai, é quase que impossível ganhar as 3 competições. Lembrem-se, ganhar o Campeonato Nacional, a Copa Nacional e o Campeonato Continental. Então vamos lá, na América do Sul nós teríamos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Na Europa, nós teríamos os campeonatos nacionais, as Copas Nacionais e a Champions. Na Espanha, por exemplo, seria a La Liga, a Copa do Rei da Espanha e a Champions League. Lá na Inglaterra, seria a Premier League, a Copa da Liga Inglesa e a Champions League, entenderam? Não estou falando de ganhar campeonato mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão. Não, estou falando os 3 grandes campeonatos. Eu só consegui me lembrar de 2 times que ganharam os 3. Foi o Barcelona, que conseguiu ganhar a Copa, a La Liga e a Champions League. O Bayern, que também conseguiu ganhar a Copa da Alemanha, o Campeonato Alemão e a Champions League. E meu menino lembrou do Manchester City, né? Que também ganhou os 3. Vocês se lembram de mais clubes que ganharam os 3 grandes campeonatos numa mesma temporada? Se vocês se lembrarem, coloquem aqui. E como serão poucas as equipes no mundo que conseguiram fazer isso, eu pergunto para vocês, será que a gente está muito exigente com o Flamengo, querendo que ganhe as 3 competições, ou não? Que o Flamengo tem que ser o diferentão mesmo, papar tudo, mesmo que outros clubes não consigam papar. Outros grandes clubes no mundo não tenham conseguido essa façanha.
Coloca nos comentários aqui, que eu acho muito bacana essa discussão, esse debate, para a gente poder trocar uma ideia aqui, beleza? Mas não fica com preguiça, não. Comenta mesmo. Tem muita gente assistindo os nossos vídeos, graças a Deus, mas a maioria não gosta de comentar. Eu gosto de ler a opinião de vocês. Eu preciso saber da opinião de vocês, até para poder representá-los em algum embate. Então, comenta com gosto, tá bom? Nação, como eu falei para vocês, o São Paulo tem que achar uma maneira para poder nos convencer que o Brasileirão é importante para eles também. E o São Paulo, nos últimos jogos, vem usando o quarteto mágico de novo. Ele não repete uma escalação há 26 jogos, mas é o segundo jogo consecutivo que ele usa Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabi. É claro que ele não vai manter esse mesmo time por vários jogos, mas já é uma espinha dorsal que dá para ver que é a que ele quer utilizar mais. Sempre trocando uma peça ou outra, dependendo do campeonato, pela importância que cada jogador tem para rodar o elenco e também para manter os jogadores sãos, né? Mas ele vai tentar encaixar cada dia mais Bruno Henrique e Gabriel. O Pedro vai perdendo espaço aí nos grandes jogos, nos jogos importantes de verdade. E o Sampaoli está embasado em números para fazer isso. Quer ver só? Bruno Henrique e Gabriel fizeram juntos 175 jogos. Destes, eles ganharam 100. Fizeram 166 gols. Mantiveram um aproveitamento de 66%. O Bruno Henrique deu só 17 assistências para gol do Gabriel. Daí para vocês verem que os números são esses da dupla Bruno Henrique e Gabigol. O Bruno Henrique, eu sempre falei nos meus canais, teria totais condições de voltar a 100%, de voltar a ser o Bruno Henrique sempre foi. E eu me baseava única e exclusivamente no fato do jogador ser caseiro, ser tranquilo, não ser da noite e poupar o seu físico sempre, levando muito profissionalmente a sua vida de jogador de futebol. Tá aí. Bruno Henrique voltou, tá jogando melhor do que nunca e para mim é a melhor contratação de 2023 do Flamengo. Contratação não, melhor reforço de 2023 para o Flamengo. Bruno Henrique é o cara. Agora, tem muitos torcedores rubro-negros me perguntando o seguinte: Fabrício, como que o Flamengo deixa o Rames Rodrigues ir para o São Paulo? Segundo Paulo Vinícius Coelho, o Rames Rodrigues vai ganhar no São Paulo tão somente apenas R$ 960 mil mensais. Ele, que vinha de salários acima dos 2,5 milhões de reais, no São Paulo parece que vai aceitar bem menos que isso. Aí eu pergunto para vocês, por que um jogador considerado estrela do futebol mundial como Rames Rodrigues, aos 32 anos, aceitaria baixar o valor de 2,5 milhões de reais por mês para 960 mil reais por mês? Bom, meus amigos, das duas, uma. Ou não é esse o valor que o São Paulo vai pagar, o valor é bem superior, e aí a gente pode incluir luvas, a gente pode incluir bonificações por jogos, e aí o valor sairia bem mais alto para o São Paulo, ou então o jogador não acredita que tenha mais tanto mercado assim. Bom, aos 32 anos, o Rames Rodrigues fez 24 jogos na última temporada, temporada 22-23. Nessa temporada, ele pega um resto de jogos do Olympiacos e alguns jogos do Al Rayyan, último clube que ele defendeu. Esses dois clubes somados disputaram 50 jogos e o Rames Rodrigues participou de menos da metade, 24 jogos. Sendo que, desses 24 jogos, em apenas 18 ele foi titular. Ele marcou 5 gols e deu 6 assistências. Se a gente pegar os últimos 5 anos do Rames Rodrigues, ele fica de fora de 1 a cada 3 jogos da equipe que ele está defendendo. O que é muito alto o número de ausências de um jogador da envergadura salarial de Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues também tem o problema de lesões. O Rames Rodrigues, nos últimos 2 anos, de 2022 e 2023, desfalcou suas equipes por 173 dias. 173 dias de ausência. Se a gente comparar com outro meia do elenco rubro-negro, o Everton Ribeiro,
a gente vai ver que a disparidade é gigantesca. Everton Ribeiro abandonou o Scratch rubro-negro apenas em 30 dias, nos últimos 5 anos. Bem diferente, né? Enfim, por todos esses motivos, o Rames Rodrigues não se tornou o atrativo que o Flamengo precisava para poder realizar uma proposta do jogador que está livre no mercado. Agora, o Flamengo também, vou te falar um negócio, escolheu jogadores bem difíceis, excelentes atletas, mas bem difíceis de trazer para o Flamengo. Por exemplo, Nicolás de la Cruz. Todo mundo já está de saco cheio de ouvir falar em Nicolás de la Cruz, mas a minha obrigação, enquanto jornalista, é trazer as informações para vocês sempre que elas envolverem o Flamengo. E vocês sabem que o Flamengo tem interesse no Nicolás de la Cruz do River Plate. Seria ali aquela carta na manga se tudo der errado. Só que o Flamengo parece que não vai ter tempo para poder contratar o Nicolás de la Cruz. Isso porque o time Al Duhail, lá do mundo árabe, tá querendo levar o jogador. Pelo que eu apurei, os caras não vão pagar os 16 milhões de dólares, não. Mas eles vão fazer uma proposta muito alta pelo Nicolás de la Cruz, o qual o River Plate deve aceitar. Por que o River Plate deve aceitar? A proposta deve ser na casa aí de 11 milhões de dólares, tá? Por que o River deve aceitar? Primeiro, porque o River Plate tem um acordo com o Nicolás de la Cruz de que se pintasse uma boa proposta para o Nicolas e para o River Plate liberaria. Ficou constatado que uma boa proposta para o River seria na casa dos 8 milhões de euros. Bate mais ou menos ali com 11 milhões de dólares. Mais ou menos, né, pessoal? Então, o River Plate deveria aceitar. Segundo, o River prefere perder um pouco de dinheiro vendendo o Nicolás de la Cruz para fora da América do Sul do que correr o risco de mais hora menos hora o Flamengo depositar a multa e o River ter que ver o Nicolás num concorrente direto à disputa da Libertadores América. Então o Flamengo está com os dias contados aí para perder de vez a opção por Nicolás de la Cruz. Com relação ao Claudinho, as coisas também não estão melhores para o Flamengo, não. Nos últimos dias, o Flamengo não conseguiu evoluir pelo Claudinho. Há quem me diga, inclusive, pessoal, há conselheiros os quais eu consultei, que me disseram que o Flamengo basicamente já abandonou a ideia de ter o Claudinho agora e que o Flamengo pode tentar uma outra investida no início do ano que vem, mas que para agora a diretoria rubro-negra não está vendo como arrumar subsídios financeiros para poder oferecer ao Zenit da maneira que o Zenit quer. E o Zenit não está querendo vender o Claudinho. O Zenit quer ficar com o Claudinho. Então, se for para vender, vão vender da maneira que eles querem. Por isso, nos últimos 3 dias, não houve avanço nas negociações do Flamengo com o Zenit pelo Claudinho. É claro, à medida que o tempo vai acabando, a diretoria rubro-negra vai se reunindo, vai conversando, e em algum momento os caras podem fazer a proposta que o Zenit aceite. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não há nenhuma evolução com relação a isso. O Wendel chegou na terça-feira lá em São Petersburgo, na Rússia. Quarta-feira, o Wendel esteve em campo assistindo o jogo do time do Zenit contra o Arkhamati, onde o Claudinho, inclusive, fez um gol chato, tá? Deu um tapinha assim, que nojo. O Claudinho tá jogando cada dia mais lá na Rússia, tá? Mas, enfim, ontem houve uma reunião, Claudinho, empresário, dirigentes do Zenit, que envolveu, inclusive, em determinado momento, o Serguei, técnico da equipe, que estava irritadíssimo com o Wendel. Bom, o Wendel teve a oportunidade de explicar para o Zenit por que mudou de ideia em menos de um ano. Sim, porque na janela do meio do ano passado, o Flamengo queria trazer o Wendel e o Wendel preferiu assinar com os caras. E agora o Wendel quer sair do Zenit. O Wendel explicou toda a situação, mas o Zenit disse o seguinte, que compreende que o Wendel quer deixar o clube por motivos familiares. Mas o clube não pode tomar prejuízo na saída do Wendel e o clube acredita que, de repente, o Wendel poderia ficar na Europa. Por que o Zenit quer que o Wendel fique na Europa? Porque para o Zenit seria mais fácil e mais garantido vendê-lo para a Europa por um
dinheiro maior do que o Flamengo pode oferecer, por exemplo. Porque para o Flamengo ofereceu 13 milhões de euros. 13 milhões de euros é muito pouco para o Zenit. E na Europa é pouco dinheiro. Na Europa, os caras conseguem vender o Wendel, se ele fizer uma grande temporada, por 20, 25, até 30 milhões de euros. Né? Porque lá é euro com euro. Então não é um grande valor. Aqui nós temos que converter a moeda e aí a coisa fica feia para o lado do Flamengo. Então o Zenit amistosamente tentou convencer o Wendel a esperar um pouco mais. E aí ficou acordado, segundo eu conversei com alguns jornalistas russos que cobrem o dia a dia do Zenit, que se o Flamengo fizer a proposta, e aí, gente, o Flamengo vai ter que fazer coisa ali, algo em torno de 18, 19 milhões de euros pelo Wendel. Se o Flamengo fizer a proposta e colocar a forma de pagamento do jeito que seja atrativo para eles, ou seja, pagando boa parte dessa grana à vista, aí eles vão liberar o Wendel para o Flamengo. Do contrário, a obrigação do Wendel agora é entrar em forma e se juntar ao elenco do Zenit, caso o Flamengo não consiga alcançar esses valores. E foi nessa hora que o treinador foi chamado. O Wendel conversou com o treinador, colocou tudo em pratos limpos com o treinador do Zenit, que estava muito brabo com ele, que não queria saber dele, e agora já há possibilidade do Wendel ser reintegrado. Mas para ele ser reintegrado, vai precisar fechar a janela de transferências e nenhum clube aceitar pagar aquilo que o Zenit julga como sendo o correto pelo Wendel. Nesse meio tempo, o Wendel pode seguir fazendo novas reuniões com os caras para que eles vão baixando a guarda cada dia mais para fazer com que o Flamengo talvez consiga contratá-lo. Mas o cenário hoje é o Flamengo sem Claudinho, sem o Wendel e sem Nicolás de la Cruz. Como eu disse, tudo pode mudar nas próximas horas. Mas neste momento, infelizmente, é o cenário do Mengão queridão. Tá atualizado. Eu sei que vocês não curtem novelas, mas o Flamengo sempre foi e sempre será uma novela. Obrigado, comentem bastante, divulguem o nosso canal se vocês acharem que a gente merece. A gente precisa muito da divulgação de vocês. Tenham todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Eu amo todos vocês. Saudações rubro-negras.